Correção do simulado número 20 de transporte coletivo. Pergunta número 1. O motorista defensivo procura sempre que possível, letra D de dado que é a resposta certa, planejar seu itinerário evitando os horários e locais de congestionamento. Pergunta de número 2. Uma pesquisa mostrou que grande parte dos motoristas do Brasil fazem ultrapassagens nas rodovias de forma errada. Para ultrapassar com segurança devemos... Letra B de bola, que é a resposta certa, realizar a ultrapassagem pela esquerda, observando antes o espaço necessário, visibilidade e demais condições de segurança, e onde a sinalização de trânsito permitir. Pergunta de número 3. O cinto de segurança visa garantir, em casos de acidentes, proteger para que, letra B de bola, que é a resposta certa, todos os ocupantes do veículo não sejam lançados para a frente ou para fora do veículo. Pergunta de número 4. Excesso de velocidade, excesso de água na pista, pneus lisos, sem sulcos, são exemplos de qual condição adversa de tempo? Letra A, que é a resposta certa, aquaplanagem. Pergunta de número 5. São exemplos de condições adversas de vias? Letra B de bola, que é a resposta certa, sinalização inadequada ou deficiente e curvas mal projetadas. Pergunta de número 6. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa à sua frente você, letra C de casa, que é a resposta certa, aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Pergunta de número 7. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, no que diz respeito à direção defensiva, é correto afirmar que, letra C de casa, que é a resposta certa, o condutor deverá conservar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, considerando no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Pergunta de número 8. Dentre as principais causas de acidentes, podemos destacar as falhas humanas, que são a imperícia, a imprudência e a negligência. O acidente ocorre por imprudência quando o condutor, letra C de casa, que é a resposta certa, avança o sinal vermelho. Pergunta de número 9. Quando houver 3 faixas de mesmo sentido de direção, qual é a utilização correta de faixas para o transporte coletivo? Letra D de dado, que é a resposta certa, sempre a faixa da direita. Pergunta de número 10. Segundo o artigo 257, parágrafo 7, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quantos dias para apresentá-lo após receber a notificação de infração? Letra A, que é a resposta certa, 30 dias. Pergunta de número 11. A ultrapassagem poderá ser feita pela direita quando? Letra D de dado, que é a resposta certa, nas vias com retorno ou entrada à esquerda, o veículo da frente der sinal indicando que vai entrar à esquerda. Pergunta de número 12. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Letra B de bola, que é a resposta certa, gravíssima 10 vezes. Pergunta de número 13. Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, a pena de detenção é de, letra B de bola, que é a resposta certa, de 2 a 4 anos. Pergunta de número 14. Quando numa rotatória não sinalizada, de quem é a preferência de passagem? Letra D de dado, que é a resposta certa, aquele que estiver transitando pela rotatória. Pergunta de número 15. Os veículos quanto à tração classificam-se em? Letra C de casa, que é a resposta certa, automotor ou elétrico. Pergunta de número 16. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação? Letra C de casa, que é a resposta certa, é uma infração de natureza grave. Pergunta de número 17. O condutor consciente é aquele que, em situações delicadas, ele, letra B de bola, que é a resposta certa, pensa antes de agir? Pergunta de número 18. É o conjunto total de características que torna o indivíduo único e diferente dos outros, sendo passível de mudanças. Estamos falando da letra D de dado, que é a resposta certa, personalidade.
Pergunta de número 19. No processo de comunicação, é o processo utilizado para transmitir a mensagem. Letra D de dado que é a resposta certa, meio ou canal. Pergunta de número 20. Fatores que determinam as diferenças individuais. Letra A que é a resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 21. Quais os fatores que influenciam a percepção? Letra A que é a resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 22. É o processo que consiste em transmitir e receber uma mensagem. Este é o significado de letra A, que é a resposta certa, comunicação. Pergunta de número 23. No processo de comunicação, refere-se à situação em que ocorre a mensagem. Letra C de casa, que é a resposta certa, contexto. Pergunta de número 24. Cuidados com a vítima. O que não fazer? Letra D de dado que é a resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 25. Em relação ao meio ambiente, a má conservação dos veículos e a regulagem inadequada. Letra A que é a resposta certa, contribuem para a poluição do ar e poluição sonora. Pergunta de número 26. Trata-se da perda repentina e temporária de consciência. Normalmente é uma falta de oxigênio no cérebro. Letra C de casa, que é a resposta certa, desmaio. Pergunta de número 27. O ferimento esguicha sangue no mesmo ritmo da pulsação. Isso significa que ocorreu o corte de letra A, que é a resposta certa, de uma artéria. Pergunta de número 28. Uma pessoa bateu a cabeça, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. O que fazer? Letra C de casa, que é a resposta certa, sempre levar a pessoa ao hospital. Pergunta de número 29. É tudo aquilo que cerca ou envolve os seres vivos, ou seja, é o conjunto dos elementos físicos, químicos e biológicos necessários à sobrevivência das espécies. Este é o conceito de letra C de casa, que é a resposta certa, meio ambiente. Pergunta de número 30. Motorista que atira do veículo lixo pela janela, abandona na via objetos ou substâncias, está, letra C de casa, que é a resposta certa, cometendo infração, de acordo com o artigo 172 do CTB. Obrigado e boa sorte na sua prova.